A partir de um triângulo, nós estamos aí no Caderno Aprender Sempre, volume 2, página 122. Fala o seguinte: a partir de um triângulo podemos formar novas figuras planas. Um trapézio, por exemplo, pode ser construído com alguns triângulos, como mostra na figura. Então, tem um triângulo aqui. Se você pegar esse triângulo, então ele veio aqui, colocou ele aqui, depois rotacionou ele, jogou ele aqui novamente. Olha ele aqui de novo, deu outra rotacionada e ele está aqui. Então, quantos triângulos nós temos aqui para formar um trapézio? A partir desse, meu irmão. A partir desse, ele precisa apenas de 4 triângulos para formar um trapézio. Né? Vocês já viram o trapézio. Essa figura aqui. Mas aí já não tá um trapézio? Aqui, ó. Ok, um trapézio. Mas a partir dessa figura ele formou um trapézio. Ok? Yasmin? Caderno do clube. Caderno do clube. Cadê o caderno do clube? Quê? Você deixou na sua casa? Tá bem? Depois você traz então, tá? Você não esquece, tá? Obrigada. Então aqui ele fala o seguinte, ó. Se o triângulo... Então, se esse triângulo aqui possui área igual 3,125 centímetros quadrados, o que significa isso? Que a capacidade total aqui dentro desse triângulo é equivalente a quantos? 3,125 centímetros quadrados. Qual que é a área do trapézio? O que eu tenho que fazer para encontrar a área do trapézio? Se todos... Não. Ele deu a área de 1. Quantos trapézios foram realizados? Quantos triângulos foram realizados para formar um trapézio? Então o que... 4, não, tá bom. 4 vezes 3. 125, coloquei um a mais. 3,125 vezes 4. 3,25 vezes 4. Quantos que deu aí? Façam aí. Beleza. 2, 4, 8, 6, 8, 10. 3 casas antes da vírgula. 1, 2, 3. Portanto, a área do trapézio é equivalente a quantos? 12,5 centímetros quadrados. Muito bom. Ah, tá. Dois. Uma empresa especializada em produções de placas de trânsito foi contratada pela prefeitura de uma determinada cidade. As placas construídas apresentam o formato de um losango.
e serão pintadas conforme a figura a seguir. Para facilitar o trabalho, os pintores dividiram as placas em 4 triângulos congruentes, ou seja, iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, conforme mostra a imagem. Se a área de um dos triângulos é 600 centímetros quadrados, a área de um é equivalente a 600 centímetros quadrados. Qual que é a área completa da placa? O que eu tenho que fazer? 604. Vezes 4, porque são 4 triângulos equivalentes. 4 vezes 6, 24. Então, 400 centímetros quadrados. Só isso. Pera, Jorge. Molezinho. 2,4 centímetros. Eu fiz 2.400 centímetros quadrados. Não, é 2 metros e 400 centímetros. Não tem vírgula, meu amigo. B. Sabe-se que uma lata com 3,6 litros de tinta usada pelos pintores é suficiente para pintar 12 metros cúbicos. Desse modo, quantas placas completas, sem desperdício de tinta, são possíveis pintar com uma lata? 2 placas. A área total do losango é equivalente a 600 centímetros. 2.400 centímetros quadrados. Certo? Só que ele fala o seguinte, que a área em relação à lata de tinta está em metros quadrados. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar o total que eu tenho, certo? A área do triângulo. E ele fala o seguinte, ó. Uma lata de tinta pinta uma equivalência de 12 metros quadrados, certo? Você tem o total dessa figura aqui, que é equivalente a 2.400 centímetros quadrados. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Dividir quem por quem? Eu tenho que transformar os centímetros para metro. Então está aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. E centímetro eu estou aqui, ó. 2.400. Certo? Só que o que acontece? Aqui é quadrado, ó. É metros quadrados, decímetros quadrados, e centímetros quadrados e milímetros quadrados. Então, eu vou voltar para a esquerda. Se fosse metros sem ser centímetros quadrados, né, o que acontece? Era só dividir por 10. Voltar uma casa e dividir por 10 aqui. Só que nesse caso é quadrado, então eu não vou dividir por 10, tem que dividir por 100. A cada casa que eu ando, eu divido por 100. Só que para chegar em metros, eu vou andar mais 2 casas. Então, eu tenho que dividir por mais um 100. Ou seja, eu andei 2 casas. Então, eu tenho que pegar esse 2.400
e dividir por uma casa, que é relacionado aos centímetros quadrados, e mais outra casa, que do decímetro você foi para metros. Então tem que dividir por isso aqui, ó. 10 mil. Por quê? Porque está em centímetros quadrados. Nós vimos lá que se nós tivéssemos apenas metro, decímetro, centímetro, milímetro, eu estou aqui, ó, 40 milímetros, 40 centímetros, quero transformar para metro, duas casas. Então é 2, 0, divido por 100. Mas por que eu vou dividir por 100 aqui? Porque não está elevado ao quadrado aqui. Entendeu? Aí aqui, beleza, aqui eu tenho que dividir por 100. E aqui, por que eu tive que dividir por 100 e depois por 100 de novo? Porque é centímetros quadrados. A hora que nós trabalharmos com centímetros cúbicos, vai ser 3 zeros aqui e mais 3 zeros aqui. Ficou claro? Então tem que saber fazer essa diferenciação. Quando é o convencional e quando é o metro quadrado. Então aqui, quando não tem nada, é apenas uma casa. Então eu divido por 10 aqui, divido por 10 aqui, que na verdade vai ser dividir por 100. Ficou claro? Esse com esse eu simplifico. Esse com esse eu simplifico. Ficou 24 centésimos. Dividir por 100 não tem necessidade de colocar na chave. A vírgula está no final. Certo? Quantas casas eu vou deslocar para a esquerda? 2. 2. Então vai ficar o quê? 0,24 metros quadrados. Então tem que saber fazer essa transformação aí. Então daqui nós tiramos que 2.400 centímetros quadrados é igual a 0,24 metros quadrados. Certo? Agora eu vou pegar o 12 e vou dividir por quantos? 0,24. Como que eu divido o número com vírgula? Então, isso daí é tudo coisinha que vocês já sabem fazer. Não pode errar, 0,24. Duas casas antes da vírgula. 2. Então tem que igualar as casas decimais. Coloca a vírgula aqui, ó. 2 zeros. Tem duas casas antes da vírgula aqui? Tem. E aqui? Tem. Igualou? Beleza. Aí agora eu posso vir aqui, ó, e desconsiderar a vírgula. 0 à esquerda não vale nada, vai ficar 1.200 dividido por 24. Ok? Aí tem que fazer por tentativa. Aqui, número vezes 24 vai dar 120. Ou chega próximo, não sei, aí eu tenho que fazer por tentativa. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 8. 9. Vamos tentar o 5. Olha lá. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 2 vezes 5, 10. Mais 2, 120. Então é o 5 que dá 120. 120 menos 120 é 0. Esse 0 é o quê? Resto. Quem que eu abaixo? Esse 0 aqui. Ele é resto? Quando eu abaixei, ele vira resto? Não, tem que ter um número na chave multiplicado por 24 que dá ele. Quem que é? 0. 0 vezes 24 dá 0. Subtrai 0. Pronto, agora ele virou resto. Ok? Então, 12 dividido por 0,24 dá 50. Ou seja, 50 placas. Tudo bem? Então, ele fala o seguinte, ó, que uma lata de tinta, né, é suficiente para pintar 12 metros quadrados. Ele quer saber o quê? Com essa lata, quantas placas ele consegue pintar? Apenas com essa lata. Então, se ela tem um cálculo equivalente a 12 metros quadrados e o que ele usou aí? Placas, né? E essas placas uma placa tem 0,24 metros quadrados. Uma placa. Se a tinta é equivalente a 12 metros quadrados, por isso que você tem que pegar o 12 e dividir por 0,24. Ficou claro?
Agora, se a placa fosse maior que 12, um exemplo, uma placa de 1000 e... Eu tenho uma placa, vamos lá, eu tenho uma placa de 1000 de 36.000 metros quadrados, um exemplo. Tem uma placa de 36.000 metros quadrados, ou seja, uma placa imensa. E eu preciso pintar ela, né? Eu preciso pintar essa placa, cuja área é equivalente a 36.000 metros quadrados. Quantas latas de tintas eu vou precisar? Aí eu tenho que pegar o 36.000 e dividir por quantos? Pela capacidade de uma lata, por 12. Entendeu a diferença? Aqui no exercício da apostila de vocês, ele está falando que com uma lata ele pinta 12 metros quadrados. E a placa é menor que 12 metros quadrados. Ah, mas deu 2.400. Mas é 2.400 centímetros quadrados. Você não pode relacionar centímetros com metro. Por isso que nós tivemos que transformar tudo para centímetro. Ok? Agora, essa placa ela é maior. Quantas latas de tintas eu vou precisar? Aí você tem que dividir. Aí você pega o 36.000 e divide por 12. Aqui vai dar 3, que vai dar os 36. 0 é resto. Vai baixar 1, 2, 3, 0. Né? 1, 2, 3. Então, quantas latas de tintas eu vou precisar? Para pintar essa placa aqui, ó. Eu vou precisar de 3.000 latas. Certo? Aqui é um exemplo. Entendeu? A diferença? Então tem que verificar o enunciado. Tentar entender o que o enunciado está pedindo. E vocês têm condições para estar fazendo uma atividade relacionada a isso. Tudo bem? Finalizarei, posso dar sequência? Lembrando que depois eu vou enviar todas as atividades lá no grupo. Bem lembrado, meu irmão. Demonstra que ele está focado nos estudos. Parabéns, meu irmão. Foi desenhado esse triângulo, certo? E solicitou a turma com triângulos iguais a este para construir um paralelogramo. Qual o valor de uma possível medida de área desse paralelogramo?
partir desse triângulo, vocês vão construir um paralelogramo. Agora mesmo? É aquela figura esquisita que faz assim, 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 assim. Só trapézio. Pode fazer já? Pode. Então vamos lá, é o seguinte. Se virar ele ao contrário, ele vira um triângulo. É a mesma coisa, não parece? Parece um... Tipo isso aí.